É preciso entender o autismo, ele não é uma doença, é uma questão genérica, tá? Então, assim, é preciso conviver, é preciso mostrar como fazer e deixar passar a grande questão que eles são capazes. Imagina o que eles trazem de especiais nisso tudo, nesse mundo que eles têm. Por exemplo, eles têm a questão da música, né? Eles têm um talento, eles podem ter o talento para cantar, para tocar um instrumento, para desenvolver, eles têm o talento para o tato, o toque. Então, assim, o que é que ele tem de bom? O que é que eu posso extrair dele, né? O que é que eu posso oferecer? Então, não é reprimindo, não é brigando que vai se conseguir as coisas. É preciso entender e é preciso amor, tá certo? Assim, o professor ele precisa se especializar, precisa fazer cursos, tem palestras, tem pessoas aí com mentoria, com cursos completos, onde você aprende em 40, 60, 3 meses, um ano, se especializando para que de fato você possa ser um excelente profissional dessa área, que tenha um domínio, que possa compreender, não é? Quando uma criança chega e fala, professora, a senhora tem isto, não é? Um exemplo, né, que eu vi de um relato. A senhora tem qual a sua máquina de lavar? A senhora tem? E a professora ficava sem entender por que aquilo. Ele quer saber se eu tenho uma máquina de lavar. E aí ela foi entendendo, foi vendo, e aí ela conseguiu fazer uma máquina de lavar, né, em forma de um brinquedo, até de um pedagógico, onde com aquele barulhinho, né, que o motor faz, gira, quando gira, né, lavando a roupa, e com algumas bolinhas, com alguns ingredientes coloridos. Então ali dentro do mundo dele, ela conseguiu desenvolver e ajudar esse aluno, especificamente para aquele aluno, tá? Então assim, cada aluno tem a sua maneira de ver, cada pessoa ele tem a sua especialidade e tem assim, é você que tem que buscar, é você que tem que tentar compreendê-lo, tá? É você que tem que saber extrair dele, tá bom? Todos nós temos um mundo. Meu mundo, seu mundo. Meu mundo, seu mundo. E a gente vive para aprender, para ensinar, buscar, mas é preciso também, antes de tudo, você saber que precisa amar, né? E o amor ele faz parte do seu cotidiano, faz parte da sua vida, só que tem momentos que você precisa sair da ilha. É preciso você buscar outros caminhos e também saber das mãos para que outros também possam te acompanhar. E eu quero dizer com isto que hoje eu estou falando com a Zilma Andrade, uma professora hoje, né, pedagoga, mas eu não vou falar do seu, né, da sua, vamos falar da sua biografia. Eu vou pedir que ela mesma fale, ela se apresente, tá? Zilma é alagoana, mas mora já há décadas aí em São Paulo. Hoje a gente vai abordar um assunto. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sou especialista dessa área, tá? Mas o nosso intuito aqui é despertar interesse para que outras pessoas possam trazer conteúdos, possam trazer ensinamentos de coisas importantes, de fatos importantes, conteúdos importantes para os pais, para que as escolas possam crescer e melhorar cada dia mais, tá? Porque é muito importante que cada professor ele entenda
que é preciso, antes de tudo, amar. Antes de ser um profissional, ele traga o amor dentro de si, para poder compreender o outro, o mundo do outro, tá? Que não depende dele, mas que depende do apoio de todos nós. E nós juntos podemos transformar, tá certo? Então, Zilma, boa noite. Boa noite, É, Augusto, boa noite, Lucas. O meu nome é Zilma Andrade, eu sou alagoana, moro em São Paulo já faz uns 30 anos, né? E é como você mesmo falou, às vezes nós temos que deixar nossa zona de conforto para ir buscar, né, os nossos objetivos. Se você tem um sonho, você corre atrás. E foi o que eu fiz, né? Eu vim para São Paulo ainda muito jovem e eu chegando em São Paulo, né? Eu pensei, a grande metrópole, né? Como todos conhecem, e eu pensei, em São Paulo, todos os dias abrem várias empresas. Então, na minha cabeça veio, né, a ideia de fazer ADM, Administração de Empresas. Foi legal, gostei, né? Gostei, mas eu até atuei na área durante um bom tempo, mas sempre aquele gostinho de não tá faltando alguma coisa. E aí foi quando, do nada, eu pensei, eu não quero mais essa área, sabe, de administração, é uma área que requer muito esforço físico, mental, tempo também bastante, e o tempo hoje em dia, né, o tempo é valioso, né, para nós. Então eu pensei, vou fazer uma outra faculdade no que eu possa ter mais tempo de vida, né, com a minha família. E uma coisa que sempre eu quis, que desde criança eu sempre quis ser professora. Porém, quando eu cheguei aqui, é a ilusão da cidade grande, né? Então eu pensei, nossa, a administração vai rolar. Então foi quando eu fui atrás. Não me arrependo, aprendi bastante. A administração é a base de tudo. É um dos cursos que regem todos os outros, as outras várias formações, porque um leque muito amplo quando você faz administração. Você pode trabalhar com várias coisas, com marketing, com RH, com financeiro, enfim, uma série de profissões que você pode exercer. Você pode fazer uma pós, por exemplo, eu posso fazer uma pós em financeiro, então eu posso trabalhar só com finanças, posso fazer uma pós em RH, posso trabalhar só com RH, e assim vai. Contabilidade também, envolve tudo, então é a base de tudo. Eu procuro dizer que a administração é a base de tudo. Porém, eu não me encontrei, vamos falar assim, eu não me encontrei. E aí eu comecei a fazer pedagogia, pensei, vou fazer pedagogia. E aí já foi tudo diferente, sabe? Já gostei desde o primeiro semestre, e era tudo, sabe, assim, era uma outra coisa, como se eu posso falar para vocês, era uma outra visão, é uma uma outra visão. chamada, né? Porque é como Também, um dom, né? É como um dom. exato. Tem que gostar, Sim, você tem que ter o dom. E você entrou numa primeira faculdade, né, de bacharel, né? quatro bacharel, anos, exatamente. com todo esforço, conseguiu trabalhar, conseguiu, mas você é como se tivesse quebrando pedra ali, que, poxa, não é o que eu quero, não é, eu quero buscar algo, mas não é para todo mundo, né, que gosta de pedagogia, porque tem que gostar de criança, tem que saber lidar, tem que ter o seu eu, né, para assim, para permitir carinho, amor, paciência ao outro. Exatamente, é tudo isso mesmo. Você tem que gostar, porque tem que se jogar. É isso mesmo. Porque a educação ela move o mundo, né? Segundo Paulo Freire, a educação ela não transforma o mundo, ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E teve um certo tempo que eu estava ministrando uma reunião em uma das empresas que eu trabalhava e eu falei, né, que tinha tantas injustiças que eu chegava a ver,
lidando com pessoas adultas, às vezes mais velhas que eu. Cheguei aqui, eu tinha 20 anos. E aí eu já entrei num cargo de gerente, já comecei a trabalhar, entrei numa empresa boa que vira o meu esforço, me deram a oportunidade. E aí eu, com 20, 22 anos, eu já gerenciava uma empresa. Então, tinha pessoas mais velhas que eu e já estavam nessa empresa há muito tempo. E eu cheguei, né, uma lagoana, né, uma matuta, como dizem as pessoas, né? E aí cheguei chegando. E não era fácil. Então, eu falei que uma vez eu ministrando uma reunião, eu falei que eu queria mudar o mundo. E aí as pessoas falaram, mas que forma? E aí eu pensei, a única maneira de eu mudar o mundo é ser professora. E aí fui além, corri atrás e estou aí. Hoje E eu, os escritores conhecem muito bem, né, esse paradigma, porque eles são deuses, né, da vida e conseguem transformar de fato. sim, temos bastante abordagem no, temos outra, né, que é a Fátima Freire, né, que ela tem até um livro que ela sempre, o livro dela, Quem Educa Marca o Corpo do Outro. E é exatamente isso na educação que nós fazemos, porque você marca o corpo do outro, naquela criança, porque olha, é cansativo, é uma jornada que não é fácil, vou te falar. Mas você chega em casa com aquele sorriso, assim, é um cansaço feliz, porque é gratidão. Você vem para casa, você começa a lembrar daqueles rostinhos felizes. Enfim, é E se como não você fossem mesmo os falou, professores, né? O que seria exatamente. dos grandes profissionais, dos grandes doutores, cientistas, se não fossem os professores? Sim, E porque é a parabéns. profissão que fazem todas as outras, né? E pensando bem, não é tão valorizada. Então é isso aí, você tem que amar mesmo para É você por ser, amor, é por amor, para você ser corpo presente ali, né? Porque é a tem que ser. transformação, né? É o Sim, momento da transformação do eu ao outro. É exato. importante. E Hoje eu já estou, né? Estou atuando na área já faz quase 3 anos. Numa, na, Trabalho numa instituição, né, credenciada, conveniada com a Prefeitura de São Paulo. Estou bem feliz. Eu acredito que eu estou desenvolvendo um bom trabalho. Como todos os dias, como eu falei, é dia de aprendizagem, né? Eu procuro não parar por aí. Em breve vem a minha pós, que eu vou fazer em educação inclusiva, que é uma área que eu gosto muito. que E é, um, bom. e é uma área que a gente está vendo que é necessário, falta profissionais para essa área. E as escolas precisam, né, buscar é, é, trazer e oferecer cursos, possibilidade para que seus professores também aprendam, né, a lidar. Não é só um, dois, três. Eu acredito que tem que ter uma grande quantidade de professores, dependendo do tamanho, pelo menos 20% de seus, de sua escola, do seu colégio, para que se possa agregar e trazer, porque tem muita gente precisando. E a gente está apenas começando agora esse momento, né? A gente Sim, nem vou tocar nesses assuntos agora, falar de graus, tá? Do grau um, sim, grau 2, do sim, nível, sim. né? Daqui a pouco a gente fala. Ok. Então, e hoje, né, que a gente preza muito a inclusão. Então, é necessário professores capacitados para que entendam essas famílias, entendam essas crianças, para que elas se sintam pertencentes desse espaço que é delas. Que a inclusão, por esse motivo, temos a inclusão. A criança com TEA, né, ela vai frequentar o mesmo ambiente que as outras crianças, para que ela não se sintam excluída. É o espaço que é dela, onde que ela vai se sentir pertencente daquele espaço. Porque a educação, ela trabalha com os 4 pilares, né, que é aprender a conhecer, aprender a fazer.
aprender a conviver e aprender a ser. Então é isso. Autonomia, no caso do aprender aqui, deixa eu só dar uma pesquisada aqui. A conhecer, você vai desenvolver a curiosidade e a capacidade deles aprenderem. Não é que a criança com TEA não vai aprender. Ele vai aprender. Por isso que temos que ter profissionais capacitados para que entenda. Não é excluir a criança. Pelo contrário, tem que incluir. Ele tem que estar fazer pertencer à sociedade a qual ele está inserida, para que ele possa levar uma vida normal. E o professor, ele consegue fazer uma transformação que às vezes os pais não conseguem, né? Não entende, muitos também assim, não gostaria, né, que seu filho de fato tivesse, não é? Mas assim, é algo que vem genérico, né, da sua genética. Então assim, algo que vem já ali do seu gene. Então assim, é preciso de fato ter o conhecimento. E o professor é de grande importância e nunca, não é, fazer por ele, sempre procurar ajudá-lo a fazer, né, mostrar como que se faz, para que ele se sinta importante e ele aprenda. Por isso é importante o papel do professor. Correto. Por isso que temos um dos pilares da educação, que é aprender a fazer, porque você vai estimular a autonomia, a criatividade, assim como a capacidade para que eles possam ter adaptações em diferentes situações. Por exemplo, eu costumo, onde eu trabalho, eu costumo montar vários, é, transformar os espaços externos em ambientes de aprendizagem. Então, eu preparo o ambiente para todos, pra, tanto para uma criança com TEA, tanto para as outras demais crianças, para que eles se sintam pertencentes daquele espaço e eles conseguem interagir um com o outro e conseguem brincar todos na mesma brincadeira. Eu vi um material que você, numa postagem sua, que você Sim. ganhou um destaque por desenvolver um projeto com as suas crianças, não foi? Usando a pesquisa sobre alguma coisa do meio ambiente. Conta aí um pouquinho. Correto, correto. Nós temos uma ação, né? Eu e umas outras colegas que a gente desenvolveu um trabalho bem bacana, que é o Brincar com e na Natureza. Hoje, né, em São Paulo, você sabe que tem crianças que ficam, a maioria mora em apartamento, que é 40, 50 metros quadrados, então eles ficam presos. E aonde eu trabalho, né, tem, temos um parque que se vocês pesquisarem aí, chama Parque do Povo, que é uma área enorme, bem em frente. Então, a gente teve essa ação, essa ideia de montar umas propostas, de pegar algumas crianças de algumas salas, levar até o parque. E a pedido dessas crianças, a gente foi percebendo é, através das brincadeiras que eles começavam a brincar mesmo no espaço, na escola mesmo. Eles gostavam muito de mexer com a natureza, com terra, com pedras, e o nosso espaço não oferecia muito, assim. Então a gente abrir um leque assim, que tem um parque em frente enorme, que era só atravessar a rua e levar as crianças. E deu super certo. A gente está trabalhando com essa possibilidade de eu brincar com e na natureza, onde a gente pega as crianças, levam até esse parque, eles conseguem colher elementos da natureza, pedra, galho, flores, e eles aproveitam bastante. A gente passa um período de 2 horas aproximado com eles, e depois a gente retorna para a escola para dar continuidade. E aí, ao chegar na nossa escola, a gente consegue transformar os espaços externos pelo parque no ambiente de aprendizagem junto com essas crianças, onde que eles vão mesmo, os próprios vão montar os cantos, e eles ficam bem, sabe? Eles estão aprendendo a cuidar de si, do outro e também da natureza. Isso é importante falar para eles,
que eles têm que aprender a cuidar da natureza, né, para um mundo melhor, que é o mundo deles, né? Exato. Nessa, quando eles estão nesse tipo de dinâmica, eles conseguem fazer aqueles bullying com o outro, aquelas brincadeiras, ou eles ficam muito concentrados? Eles gostam bastante, às vezes eles até pedem. Teve uma das salas que uma criança, ela pediu para levar panelinhas, porque ele queria fazer comidinha com os frutos da natureza, foi muito legal. E aí lá eles escolhem folhas, frutos, e a gente é a pedidos das crianças, partindo deles, o interesse que a gente percebe, a gente trabalha em cima disso, porque a criança é o protagonista da sua história, né? Então ele traz para nós o que eles querem e a gente desenvolve em cima do interesse das crianças, as nossas Agora, vivências. como você consegue lidar quando a criança, ela às vezes está em crise, né? Eu quero falar da pessoa que tem um autismo, porque assim, a pessoa que tem o nível um, ele é mais tranquilo, né? Ele é mais tímido, é mais assim, ele é mais requintado, né? Agora, o outro que tem um grau mais avançado, às vezes ele fica um pouco nervoso, agitado, às vezes por alguma coisa do mundo dele, né? Que ele achou ali naquele momento. Como é que você lida com ele? Já passou, assim, já teve alguma história assim, nesse nível? Então, Algum momento? temos sim, o ano passado a gente teve algumas crianças, algumas até já tiveram laudo, né? E é um pouco, eu não vou falar que é difícil, mas é um pouco, como que Preciso eu posso... ter carinho, né? É carinho, Sim, porque né? o Ter que acontece, né? paciência. Eles estão nas E, salas, né? Como hoje em dia a gente tenta manter a inclusão, porém a gente sabe que eles têm um laudo, então é diferente. O que é que eu faço? O que é que eu faria com eles? Às vezes eles estavam um pouco agitados mesmo nas salas, e aí eu pegava um ou dois, dava uma volta no parque com eles, ia bom. brincar um pouquinho na natureza, e eles ficavam bem mais calmos, ficavam mais tranquilos. Até já E é teve de criança cada, de não verbal, assim, bem. E cada criança tem o seu mundo, tem a sua maneira, né, de lidar, às vezes é pela fala, ou pelo tato, né? Às vezes Sim, cada um tem a sua maneira de fazer, e você tem que saber lidar com ele, né, ou com ela, para que chegue de uma melhor forma possível, né, de trazê-lo, né, se acalmar, né? sim. É o corpo presente, né? Você tem que ser criança com eles ali, entendeu? Você tem. É chão. Você tem que ficar Se com eles, doar. brincar, se doar e brincar, entrar na brincadeira com eles, entendeu? Eles falam, ô Pro, você brinca comigo? E aí você já tem que brincar, você brinca com eles, você tem que fazer junto com eles, para ele ver que você está interagindo ali, é um momento de brincadeiras, e um momento de aprendizagem, porque a criança aprende brincando. É através das brincadeiras que eles aprendem, né? Que eles descobrem as curiosidades. E aí eles vão aprendendo. É isso. É isso aí. O autismo, na verdade, ele é algo assim, que a pessoa já nasce, né? É o espectro autismo, né? Ele Isso. não tem cura, não é? Mas a gente pode compreender, não é? Sim, Exi- ainda é muito novo, assim, né, pra gente, para algumas, ainda é a descoberta, né, que tem muitos pais que ainda não aceitam. Então é tudo muito novo para eles, é difícil, como você falou, uma família quer ter um filho com TEA, né, que é o aspecto né? do autismo, né? Então, mas, enfim, é Mas coisas que é da vida. é importante que os pais, principalmente, comecem a observar seus filhos e, por mais que saiba e descubra, é bom extrair dele o que é que ele gosta mais, o que é que ele sabe, né? O que é que ele pode fazer.
Eu estava vendo um vídeo, eu acho que eu vou até pedir para colocar aqui para apresentar. Uhum. Ele, um garoto, né? Ele já bem, eu acho que não, eu não sei bem o nível que ele está, certo? Mas ele toca o piano com a música, o piano era o teclado, assim, com uma qualidade incrível, tá? É um garoto ainda, novo, eu acho que uns 2 anos. Eu vou colocar aqui para depois a gente avaliar juntos. E Sim, assim, a importância que tem de você saber. Então, esse pai procurou essa mãe, né, ver o que é que ele gostaria. Botou um teclado ali e ele toca com os pés, né, e uma mãozinha aqui, ó, tocando num teclado, né, e os dedos dedilhando sobre, e uma música linda. Se eu não me engano, é Hotel Califórnia. Depois a gente vai colocar para vocês verem. E é isso, entendi. é procurar ver. Tem outros que fazem desenho, né? Tem outros que cantam maravilhosamente. Então, o que é que o meu filho tem de bom? O que é que eu posso extrair dele? Não é? Todos eles são perfeitos, são especiais, mas assim, eles têm algo, né? Que de repente uma pessoa que não tenha esse problema, não tenha, não é um problema, né? Que não tenha esse, vamos dizer assim, não trouxe consigo, né? Uhum. Esse, essa especialidade do autismo, mas ela é uma pessoa assim que pode fluir muito bem, tanto quanto qualquer outra pessoa. Sendo, você disse, até você falou que tem uma enfermeira, né? Que tem, Sim, sim, tem. Temos a enfermeira que ela se descobriu com autismo já após adulta já. Sim, e hoje ela é enfermeira, dá e não impede. cursos. Não, ela é maravilhosa, nossa, inclusive deu curso pra gente lá onde eu trabalho. Isso é É. importante. É importante porque os pais, eles têm que procurar um acompanhamento, não porque às vezes, Augusto, eu acredito que eles percebem e só que não querem aceitar. Aí que Omite, está o né? erro, exatamente. Aí está o erro, por quê? Cura não vai ter? Não, mas vai ter uma vida normal desde que ele tenha um acompanhamento desde de cedo, porque eles são super inteligentes, super inteligentes. Só que eles têm o mundo deles, então tem que ter umas brincadeiras, umas vivências para que eles entendam, É entendeu? verdade. Sim, não é que eu E vou excluir, não é que eu, como professora, vou fazer uma experiência com parte da turma e outra para uma criança que tem TEA. Não, eu vou fazer uma proposta onde que eu possa incluir todos, a turma inteira, até para que aquela criança com TEA, ela sinta-se pertencente daquele espaço. E assim, e assim serão, porque nós já tivemos crianças com laudado mesmo, e eles conseguiam acompanhar as vivências com as outras crianças normalmente, é, normalmente. eu estava vendo uma matéria que ele chegava, né, o garotinho, aí dizia, professora, a senhora tem máquina de lavar? Aí ela ficava sem entender, ele falava isso, né, várias vezes. Qual a sua máquina? Aí ela ficou pensando e ela conseguiu fazer uma máquina, né, depois que ela descobriu. Aí ela fez uma máquina, como se fosse uma máquina de lavar, e colocou uns glitter, colocou algo colorido, e aí ele ficava com aquele barulhinho, né, ele ficava observando, e ela conseguiu fazer com que ele progredisse ainda mais dentro do seu conhecimento. Claro que para ele foi muito importante, né? Então, assim, quando Sim, você compreende, você consegue transformar ele, né? E levar mais conhecimento, desenvolver. com certeza, você tem que ir vendo, você tem que ir observando o que mais atrai, o que ele se sente bem, o que ele se sente pertencente daquela atividade. E assim você vai conseguindo com que ele tenha uma vida normal e aprende o desenvolvimento dele. Ele vai se desenvolver. A maneira como se fala, né? Como você deve falar com o garoto, com a pessoa que tem o autismo. Em vez de dizer, olha, hora do banho, né? Vamos tomar banho, né? Já leva. Nunca mentir, não é isso? Nunca falar coisas que você prometer, coisas que você não vai cumprir.
porque vai chegar um momento que você vai ficar sem confiança, não vai passar confiança para ele. Então, tudo isto, pelo menos assim, né? Em algumas pesquisas que eu vi, tem isso aí. Então, você tem que ser o mais verdadeiro possível, né? Quando lida com essa pessoa, com esse ser especial, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, esse carinho, não, e assim, sem ser agressivo, não é? Em vez de ser Sim, agressivo, procura abraçá-lo, procura ver como compreendê-lo, para que ele, né, se mantenha mais calmo. exatamente. Você tem que entender o lado deles. Não adianta ir com agressão. Você tem que Não é? entender para que ele também possa te compreender. Isso. Tem que manter o hiperfoco, né? Sim, Sempre exatamente. deixá-lo ali sabendo que ele precisa fazer aquilo, como estudar, né? Como aprender, como assistir um vídeo, né? Como assistir, tudo. É normal, né? Tem que ter esse cuidado. Dependendo do grau, você pode estar com cartaz em forma da hora do banho, porque às vezes é difícil para eles compreender o que eles têm que Isso. fazer nas próximas horas. Então, você pode estar com cartaz, é, na hora do banho, hora de dormir, e aí eles vão associando cada horário com aquele desenho ali, o que ele tem que fazer. Eu estava vendo que, ao invés, por exemplo, eu chego para o garoto, a garota e digo, quantos anos vocês têm, né? Aí os pais acham disso, não, eu vou responder por ele, né? Não, deixa ele responder. Se por acaso ela não responder, coloca uma pulseirinha indicando que ali é a idade dele. Se alguém perguntar, mostra para a pessoa, né? Para que ele vá desenvolvendo isso, ganhando essa confiança, né? Dentro dessa linha que você está colocando, falando aí. É Sim, importante. exatamente. Ele precisa ter a autonomia dele, ele precisa aprender a fazer para estimular a autonomia, a criatividade, enfim. Temos que deixar para que eles possam falar por eles. As Se essa pessoas, pessoa. Pode falar, sim. né? As pessoas, todos nós, né, temos o nosso hábito, né? Tomar banho quando acorda, né? Escovar os dentes. A gente se preocupa muito, né? Tá, pegar a toalha, pegar a roupa, tal, toma um café antes de sair, para poder, né, você se manter, passar o dia bem. Mas a gente, quando se fala assim, olha, se 5 pessoas, 3 pessoas que você mais ama, você não consegue se incluir no meio, não é? Então, assim, você precisa, antes de tudo, se amar, não é? Quando você se ama, fica fácil, mais fácil para você lidar com o outro, com os problemas, não é? Você diz, não, pode acontecer o que acontecer, eu estou aqui, eu estou bem. É fácil, né? Você caminhar com o outro. E é isso, eu acho que é muito importante isso para os professores, né? Assim como são os médicos, né? Porque tem muitos médicos que são terapeutas que entendem, que vivem, que estudam, né? Eles passam o tempo dele ali. E isso é de muita importância. Só que o professor, de fato, ele tem a sensibilidade do cuidar, né? Assim como uma mãe faz em casa. Sim, né? O cuidar, o educar, eles caminham juntos ali. Então, nós estamos aí para isso, para ajudar no desenvolvimento integral da criança, motor, sensor, cognitivo, tudo isso integral, né? Tanto que tem os documentos que norteiam o nosso trabalho, né? A gente trabalha com o currículo da cidade, currículo antirracista e outros documentos norteadores da educação da primeira infância no Brasil. Né? E quando vamos falar do primeiro dia de aula, como é chegar no primeiro dia de aula com os alunos, às vezes novos, né? Como é essa maneira de você lidar com eles, esse contato, né? Eu chorando, eles chorando porque não conhecem, né? Tudo estranho, tudo novo, Sim, o primeiro dia é um pouco difícil para as famílias, para as professoras também, sai de lá de cabelo em pé, mas a gente costuma fazer um acolhimento bem legal para que eles já cheguem sentindo pertencente daquele espaço. E é difícil, né? Porque são pessoas que eles nunca viram, né? Às vezes bebezinho de
eles se sentem perdidos ali. Os pais chegam, deixam, eles vão chorar, chorar, porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então, para eles tudo é uma ameaça. Se ele tá com fome, ele vai se expressar através do choro, se está com a dor. E o professor ele tem que estar apto ali para identificar essas coisas que acontecem com o bebê, com o maiorzinho. Aí Mas a você gente tira de letra. aí você lida com crianças do fundamental, que série? De zero, na verdade é de 0 a 4 anos, né? É creche mesmo. É, Olha, bem bom. pequenininhos, é a primeira Bem infância. paciência, Bem bebezinho. paciência, mas é bem gostoso. Eu confesso que eu me encontrei, é uma área que eu não quero mais sair. Demorei bastante para chegar lá, estou bem feliz, acredito que estou desenvolvendo um trabalho excelente, porque eu faço com amor. É como você falou mesmo, né? Tem que amar, e eu não tenho dúvida. Nossa, eu saio de casa feliz e volto feliz. Não importa se o cansaço é grande, mas eu volto para casa feliz. Final de semana, feriados, até sinto falta deles. E eu vi que você agora, né, está sendo bem vista, né, você faz parte também de um instituto, né, está sendo bem vista, vai dentro desse contexto, né, desse amor todo que você tem pelas crianças, né, esse cuidado, né, de passar para o outro, de cuidar do outro, né, desse bebezinho. Você consegue chamar atenção, né? Hoje você vai ministrar uma palestra, né? Hoje não, né? Daqui a pouco está Não, ministrando aí um eu, encontro com vários sim, profissionais. Me conta aí. sim, sim, ainda estamos estudando ainda, né? Mas ainda não tem uma, assim, como é que eu posso Na te falar? data, Ainda não, mas está se encaminhando para isso e nós temos que estar preparado, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que estar preparado, sempre estudando, focado naquilo que nós queremos para nossa vida, né? Porque se uhum, você tem um objetivo, você corre atrás, né? E tem que correr atrás, ter foco, que um dia você chega lá, né? E é é isso isso. aí. E onde a gente recebe bastante informação, é bem, são bem assistidas, sabe? Então tá, tá, tá indo, tá legal. Estou gostando bastante da instituição que eu estou trabalhando e é cada É, dia aprendendo e aprendendo mais. E eu estou aí feliz que eu vocês gosto disso. têm dinâmicas lá que assim consegue desenvolver com eles que facilitam essa comunicação, né? Esse meu eu de lidar com eles, dele conseguir corresponder a você. Tem uma dinâmica, assim, algumas dinâmicas eu acho que tenha, né? Você como professora hoje moderna, eu acho que Temos, consegue. sim, a gente consegue, até porque a nossa vivência com eles é baseada no interesse das crianças, né? Eles vão trazendo, toda criança, né? Eles têm uma bagagem, eles vêm de uma cultura familiar em casa. E eles chegando na nossa escola, a gente vai respeitar a cultura deles, vamos mostrar para eles diversas culturas diferenciadas, inclusive a cultura africana, que a gente está trabalhando bastante, e eles estão gostando muito, né, desde pequenininho, né, porque você viu aí que são crianças até 4 anos, e já estão com esse desenvolvimento, aprendendo cada dia mais, e a gente não sem, né, independente de crença, cultura, de qualquer família que virá, a gente respeita e Nessa estamos linha, aí. nessa linha africana, vocês trabalham também muito a questão do artesanato, né? Eu estava vendo algumas imagens assim, É que semelhantes, não é isso? envolve, né, a cultura africana, como a gente trabalha uns currículos, né, antirracista, o currículo integrador. Então envolve, né, cultura, os povos indígenas, cultura africana, enfim. E aí a gente respeita a crença de cada um.
Hoje em dia as instituições são todas laicas, né? Não existe essa de ficar com preconceitos com religião, ou independente da criança ter uma religião de um de vindo de uma família, por exemplo, uma família católica, uma família evangélica, não importa, é a instituição laica, então todas são aceitas. E você já conseguiu pegar alguma criança que seja especial, além de especial com Down? Já, Não, o você já tempo que eu lidou? estou na escola, não. Não, eu não peguei ainda. Eu tenho o E, filho do meu primo, ele tem. Eu acredito que seja o grau 3 dele, porque hum, assim, ele já tem o Down, né? Ele já tem, eu não sei se já foi confirmado, ainda não tenho uma certeza. Mas assim, é preciso a mãe, né? A mãe, os pais, né? Mas a mãe, principalmente, assim, ter um amor. E assim, quando a mãe é adolescente, né? Quando ela teve esse garoto, ela era adolescente ainda, tinha 15 anos. hum, Aí já, aí teve o filho, né, que era especial. Depois o marido se separa, aí fica aquele problema, aí vem, né, a criança também, aí foi detectado que ele também tinha Down. Hoje, ainda bem que existe a questão do benefício, né, que antigamente, na década de 80, 90, eu acredito que até 2000 e um pouquinho para trás disso, né? As crianças não tinham vamos dizer assim, esse cuidado que hoje se tem, né? Que ainda é pouco. A gente está falando, eu estou falando, certo? Mas eu não sou especialista, eu volto a dizer. Mas eu sim, estou apenas tentando desenvolver uma ideia, né? E a Zilma, como pedagoga que vai se especializar nesse assunto, a gente está batendo esse papo aqui para que pessoas que tenham filhos com autismo, com Down, que sejam especiais, crianças especiais, quando verem assistir esse vídeo, percebam que vocês têm muitas coisas, a gente está trazendo muitos conteúdos, muitas ideias que vocês devem fazer, que vocês podem aproveitar desse assunto. Que especialistas, né, se ouvirem, né, não venham nos criticar, tá? Mas assim, comece a buscar conteúdos e uma forma de ajudar outras pessoas, essas pessoas que são tão especiais, que sofrem. E voltando um pouquinho, antigamente, a criança que tinha, vamos dizer, que era especial, ele era colocado no hospício, como, hum, junto com, no manicômio, né, junto com os doentes mentais. Imagina que sofrimento, não é? Enquanto a pessoa precisa de amor, de carinho, como muitos também adultos, né, que também tinham autismo e também era interno como louco. Imagina, não é? Então hoje está tendo esse cuidado, não é? Eu assim, eu fico até um pouco assim, um pouco tenso, porque eu cheguei a presenciar isso, essa situação, e era doloroso, só que eu não entendia. E graças a Deus que acabaram com um monte de hospitais. E que hoje você vê, você conta nos dedos, né? As pessoas, ele é louco. As pessoas pararam mais com isso. Não é? sim, Não quero dizer que não tenha. Existe. Tem sim. Tem muitas pessoas com problemas psicológicos. Mas é preciso também você saber separar, não é? Problemas psicológicos, o autismo, de quem tem o TDAH e etc. sim, Tá? Não é? De quem uma pessoa que é louca, um psicopata, você tem que saber separar um do outro e não misturar todo mundo junto como se não estivesse, é tudo normal, né? Então são todos no mesmo nível e não é. Existe um sim. nível. Sim, existe o nível, né? Existe bastante anomalias, né? Cada um tem um. E tem uns bem leve que você nem percebe. E, e hoje, até mesmo nas grandes empresas, essas pessoas têm vagas para trabalharem, porque eles são super inteligentes. Eles são super inteligentes. E hoje em dia, com os acompanhamentos, é só procurar. Por isso que eu falo, mamães, não desistam do seu filho, porque quanto mais cedo você identificar
o acompanhamento, o tratamento, claro que é um pouco lento, não tem cura, a gente sabe disso até hoje, né? A não ser que a ciência futuramente desenvolva, mas a criança com TEA, tendo acompanhamento com especialista, ele vai ter uma vida normal, ele vai ter uma vida, vai ser inserido na sociedade numa vida tranquila, uma vida normal, como toda criança. E o autismo de grau 1, apesar de ser assim o mais leve, ele na verdade é o que preocupa mais. Por quê? Ele é tão próximo, né, da pessoa que é 100% normal, vamos dizer assim, tá? Na minha ignorância falar dessa forma, mas assim, ele é tão perto, mas o eu, o eu dessa pessoa é diferente, não é? É calado, não se comunica com todo mundo. Essa pessoa sofre muito, tá? Então, assim, precisa ter muito cuidado com quem tem seus filhos muito retraído, muito calado, muito isolado dentro do quarto. Procura ajudá-lo, procura ver como é que eu posso ajudá-lo. Não é normal uma pessoa querer ficar no quarto isolado o tempo todo, tá? Procura ver, porque assim, o grau de suicídio de muita gente acontece partindo disso aí, tá? É uma depressão, né? É uma ansiedade, mas também de pessoas que têm o seu eu ali que se sente, ele que sabe o porquê está assim, não é? Então, se não tiver um carinho, um amor, alguém que esteja ali, né, procurando entender, pode deixá-lo muito pior. Então, assim, fica atento, olha para os teus filhos. E não é só criança, não. A gente está falando, ela é professora de criança de 0 a 4 anos. Isso. Mas a gente tá falando, eu estou falando aqui de pessoas já adultas também, adultas, tá? Então, assim, essas pessoas, muitos adolescentes com 15, 14, 17 anos, tá? Que ainda estão se desenvolvendo para a fase adulta, essas pessoas precisam muito mais estarem assim, sabendo o que é, quem, como é que ele está, por que é que ele está assim, né? Vê um psicólogo, vê um terapeuta, um neuro, procura buscar, não deixa ficar guardado para depois, pode ser tarde. Exatamente. E quando eles descobrem, assim, na adolescência, 15, 16 anos, eles próprios não se aceitam. Por isso que acontecem a ansiedade, que às vezes leva até né, uma depressão profunda e até mesmo o suicídio, né? Acontecem muito. Quantos jovens não estão tirando a própria vida, não é? É É isso? verdade. Não estão tendo um acompanhamento, não estão tendo acompanhamento, porque eles não descobriram o autismo, a verdade, eles descobriram o autismo com 15 anos, por exemplo, mas eles já nasceram com autismo. E os pais que sabem devem estar do lado dos seus filhos, lutar, tá? Porque assim, é melhor que você esteja do lado dele do que você estar de costas para ele, né? Omitindo aquilo que você poderia caminhar de mãos dadas, procurar ajudar. É Exatamente. complicado, não é fácil, tá? Não é fácil, mas é mais difícil você deixá-lo à toa, tá? Deixá-lo ele carregar sozinho essa cruz, tá? Então os pais, ele tem o poder de poder ajudar, de poder de repente transformar esse ser, tá? Não transformar, assim, ajudá-los, tá? Porque você como pai tem o dever de estender as mãos e dizer assim: eu estou do teu lado, eu te amo e vou com você até o fim. Então assim, as mães já fazem isso, tá? As mães, a grande maioria, 90, eu acho que 99% das mães fazem isso. Então assim, vou deixar 1%, tá? Mas os homens não abandonam suas mulheres, não abandonam seus filhos. Estejam do lado deles, porque é muito importante durante a vida desse ser.
tá? Não é isso, Zilma? Isso mesmo. E é importante que os pais, eles acompanhem o seu filho, né? Esteja sempre atento a tudo e seja uma parceria, né, entre professor e mestres, e pais e mestre, para que eles possam trazer para nós, quando a gente receber essas crianças, a gente já ter algo diferente para lidar com essas crianças. Então, eles precisam passar para nós, entendeu? Não esconder, acompanhar, apoiar o seu filho enquanto é cedo, né? E um acompanhamento mais cedo, ele terá uma vida normal. Você faz parte de um projeto, como é o nome do instituto? E eu não sei se eu posso falar, Não, então mas tudo bem, deixa para corta. lá. Pronto, então falando nessa linha, por exemplo, sempre que você for comprar, por exemplo, uma folhinha, aquela chamex, né? Compra um Sim, azulzinho, um chamequinho, sulfite, né? Compra um sulfite azul, compra uma pastinha azul, deixa tudo o nome dele, tudo o dela, né? Ali bem sim, coloridozinho. Comprar um urso de pelúcia, procura ver tudo que for para trazer paz, para que ela se sinta bem ou ele se sinta bem, né? Mais tranquilo. exato. E tem uns que de fato ele passa o tempo no mundo dele só correndo ali, brincando ali. Então, assim, e permite, de vez em quando volta, dá um abraço, não sei o quê. Então, assim, É bem é, isso. é o mundo de cada um, tá? Então, Exato. assim, eu quero dizer que tem alguma coisa para você falar mais, acrescentar, me diga aí. Um recado aí para as mães, para a escola, o que você gostaria de deixar de mensagem? Para a escola, para as mães que fiquem tranquilas, que quando elas deixam, né, as crianças conosco, às vezes eu vejo que elas saem chorosas, e para elas ficarem tranquilas, porque é na escola que a criança tem que estar. O desenvolvimento dele começa ali que ele começa a aprender, porque na escola ele vai brincar, as as brincadeiras, como eu já falei, são baseadas no interesse das crianças. Então eles vão ficar tranquilos. Tem crianças que no final do dia, quando os pais chegam para pegar, eles nem querem ir embora. Por quê? Para que eles sintam pertencente desse espaço que é só deles. Então não fiquem tranquilas, mamães, e cuidem dos seus filhos também. E para a escola, já falou, não foi? É, Isso. acabou. Trazer mais cursos, né? Eu ouvi Sim, falar de um curso que ajuda bastante. Deixa eu me ver, mas pode ir falando aí, enquanto eu acho ele aqui. Porque tem crianças, né? Tem crianças não, tem professores de fato que precisa, né? Que gosta dessa sim. linha, dessa que O quer professor entrar como é, você, né? o professor ele tá é formação continuada, né? Tem que sempre estar Isso. estudando, procurando. A gente lidar com vidas, né? Igual o médico está a vida inteira estudando, estudando, não é diferente da gente. Todos os dias acontecem coisas novas e a gente tem que estar atualizado, né, para repassar esse conhecimento para eles. O importante é que cada professor faça o seu melhor, como se fosse para o seu filho, não é? Aquele filho Exato, peito mesmo, do coração. Faça com amor. Faça o melhor que você pode, tá? Sem mágoa, sem. Ah, tô com um problema em casa, o marido me xingou, tô com bujão faltando, mas deixa teus problemas em casa e vai com amor. Chega lá sorrindo, não é? E passa o teu melhor. Eu acho que isso é de grande importância. exato. Lá é uma troca, né? Você dá amor e recebe amor, porque é só isso que a gente recebe lá, daqueles pequenos, lindos. Vale muito a pena você olhar no carinha de cada um e saber que você está no caminho certo, sabe? Que você consegue fazer uma criança feliz, a criança sai, fica brincando, a criança vai embora feliz, no outro dia volta contente, vem para a escola feliz.
Então a gente não tem dúvida que estamos fazendo um trabalho de qualidade, sim. Zilma, eu agradeço, tá? De coração mesmo, assim, essa primeira participação. Eu acho que a gente vai ter outras ainda, tá? E Tomara, né? Eu acho que a primeira, não sei se vocês vão conseguir ir lá editar, ter que cortar bastante coisas aí, fiquei um pouco nervosa, tanto tempo, né? não, foi legal também, porque a gente está falando de um assunto que é novo, a gente não É é, novo e a a gente só gente está não é abordando. especialista. Sim, sim, nós estamos abordando para que, né, as pessoas se Desperte. empenhem mais e despertem, exatamente porque precisa ser correr E atrás, eu, não deixar. exatamente. E assim, eu acho que as pessoas, professores, profissionais, porque assim, quando a família é rica, tem condições de manter, já passa dificuldade. A gente vê os Sim, artistas falando, fazendo campanha, quanto é difícil. Imagina a pessoa que precisa de um salário mínimo, não é? Ainda bem, já que estamos no finalzinho, hoje, né, foi aprovado agora há pouco que a mãe, mesmo trabalhando, né, ela trabalhando, o filho pode ter direito também a um salário mínimo. Por quê? É de grande importância, sim, porque o problema dessa criança, o que ela precisa cuidar dessa criança, é para ter um conforto melhor, né? Comprar um remédio, as medicações, comprar questão de higiene mesmo para ele, para ela, né? Materiais de perfume, essas coisas. Cuidar, é para cuidar, tá? Porque se depender de um salário de uma pessoa só para lidar, pagar aluguel, uma grande parte paga aluguel, muitos são mães solo, uma grande parte paga água, energia, internet. Então é muito difícil, gás, não é? Para viver com o salário e tem muitas ainda que não tem nem o salário, né? Que muitas nem receberam ainda o seu auxílio, aí fica no Bolsa Família porque não tem o marido a deixou. Então, assim, é muito complicado. Eu acredito que nesse ponto o governo federal está de parabéns, tá? Porque, não nesse ponto, mas eu acho que é de muita importância esse projeto. Eu acredito que ainda é sim, pouco, tá? E que, assim, exatamente. não, não pode porque ganha mais de um salário, não pode. A criança, a doença, ela é independente, tá? O problema, né? Ele é independente, como se diz, não é doença, mas o problema ele é independente. Então assim, pague o salário para quem foi diagnosticado. Não importa o seu nível, não importa os cuidados que precisa ter. Tá? Então é isso. Meu Exato. muito obrigado. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade, tá? Fiquei feliz de poder compartilhar com vocês, apesar que ainda não domino totalmente o assunto, mas as próximas, quem sabe, né? Estamos caminhando para isso, para melhorar cada dia e eu vou correr atrás, porque é uma causa que eu abraço e eu vou muito além, se Deus quiser, e vou conseguir. Vou chegar lá. E compartilhe, né? Olha, o nosso Claro, canal é pequeno, não é? Mas sim, assim, compartilhe. Eu respondo a cada pessoa que fala. Eu sei quem me conhece, quem conhece o Lucas, quem não conhece, mas ou que vai conhecer a Zilma, que vai falar, mas eu respondo a cada um de vocês que deixar o comentário, tá? E assim, eu vou lá e respondo. Eu curto e respondo. Então assim, façam o mesmo. Curta, né? Comente, compartilha, se inscreve no nosso canal. Vamos fazer o nosso canal crescer um pouquinho, porque quanto mais pessoas estiverem no nosso canal, a gente vai crescendo. Não é? sim, sim. No próximo, a gente fez um conteúdo muito bom. A gente teve somente uma pessoa a mais que se É? inscreveu. É muito pouco, Hum. tá? Mas é Eu vou assim passar para o mesmo. pessoal, eles estão todos, eu falei para eles estão todos empolgados e queria até que eu compartilhasse o link para eles assistirem ao vivo. Falei, por amor de Deus, gente, vai ser gravado. Não cheguei, não espera, né? O próximo, quem sabe, a gente faz ao vivo, né? Isso mesmo. Mas assim, eu quero mandar um grande beijo para todos, tá? Que estão aí na torcida.
com você. Tá Você é bom. especial, Sim. você Obrigada merece, mesmo. tá? Obrigada. Eu já ouvi falar muito bem das pessoas que trabalham com você. Parabéns para você, sucesso mesmo, porque é assim que a gente muda, a gente transforma, tá? Cada um Ai, e muito cada dia. obrigada. Obrigada mesmo. Tá bom. Valeu. Tchau. Tchau.